Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre campo elétrico uniforme. No vídeo passado nós falamos sobre o campo elétrico, as propriedades, as definições, mas no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o campo elétrico uniforme. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça de acionar o sininho, dar o seu like e compartilhar. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Então, campo elétrico uniforme. Então, vocês estão vendo aí duas placas metálicas paralelas e eletrizadas. Então, nós temos aí um campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico uniforme vai existir quando eu tiver placas paralelas e eletrizadas. E aqui nós temos o efeito de borda. Então, nós vamos considerar que no centro dessas placas, esse campo elétrico seja o quê? Uniforme. No campo elétrico uniforme, eles vão ter sempre as mesmas características, ou seja, vai ter a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então veja bem que o campo elétrico, as linhas de campo elétrico sempre vão apontar da placa positiva para a placa negativa. Então vamos lá para um probleminha para que a gente possa resolver juntamente com vocês. Então veja só, duas placas metálicas paralelas, eletrizadas e de sinais contrários, estão colocadas no vácuo a 10 centímetros. Então a distância que separa as duas placas são 10 centímetros. O campo elétrico produzido pela placa tem intensidade de 6 vezes 10 elevado à sétima potência. Então veja que o campo elétrico tem a intensidade de 6 vezes 10 à sétima. Uma carga elétrica de 2 microcoulomb, então está aqui a carga, e massa 5 vezes 10 a menos 6 kg é abandonado na placa positiva. Então está aqui, essa carga foi abandonada na placa positiva. Supondo desprezível a força da atração gravitacional sobre a carga elétrica, determinar a força atuante sobre a carga elétrica. Então, quer saber qual que é a força. Então, nós sabemos que o campo elétrico aponta da placa positiva para a placa negativa. Então, veja que a intensidade do campo elétrico é de 6 vezes 10 à sétima, Newton por Coulomb. A direção é na vertical e o sentido de baixo para cima, ou seja, apontando da placa positiva para a placa negativa. Então veja que a configuração das placas, nós que representamos dessa maneira, colocamos ela na horizontal, mas poderia ser na vertical ou com uma certa inclinação, mas elas duas estão o quê? Na horizontal. Então, como a placa positiva está embaixo, o campo elétrico sempre aponta da carga negativa, da carga positiva para a negativa. Então vamos lá para calcular a força atuante sobre a carga elétrica. Então, da definição de campo elétrico, nós temos lá que força é igual campo elétrico vezes o módulo da carga. Vocês observaram que essa carga, sofreu a interação, a ação de uma força devido à interação de quem? Do campo elétrico. Então essa carga é deslocada dessa placa positiva para a placa negativa. Então vamos calcular a força. Força igual campo elétrico vezes carga. Então o campo elétrico tem intensidade. Então vamos trocar então as letras por os números correspondentes. 6 vezes 10 à sétima é o campo elétrico e a carga 2 microcoulomb. Então, lembrando que o micro vale 10 a menos 6. Então, vamos substituir lá os números nos seus devidos lugares e vamos fazer o que? A multiplicação. Veja que eu tenho a multiplicação de 2 vezes 10 à sétima vezes 2 vezes 10 a menos 6. Vamos multiplicar os números que estão identificados. 2 vezes 6 dá 12. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, 7 mais menos 6, dá 1. Então, logo, a força é de 120 newton. Então, veja que nós calculamos a força que está atuando
sobre essa carga. Veja que na letra B, o exercício pede para que você determine a aceleração da carga elétrica. Veja, usando a segunda lei de Newton, que fala que a força resultante atuante em um corpo é igual à massa desse corpo pela aceleração adquirida, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então vamos lá. Então sabemos que a massa da partícula é 5 vezes 10 a menos 6. Sabemos também que a força é de 120 N. Veja que nós determinamos a força aqui. Logo acharemos quem? A aceleração. Então, isolando a aceleração, a massa vai passar dividindo. Então veja que substituímos os dados. Força 120, massa 5 vezes 10 a menos 6. Então, o 5 vezes 10 a menos 6 vai passar dividindo. Vai ficar 120 dividido por 5 vezes 10 a sexta. Dividindo 120 por 5, nós vamos achar 24. 24 dividido por 10 a menos 6. Quando eu levar esses 10 lá para cima, o sinal do expoente vai trocado. Vai positivo. 24 vezes 10 a sexta. Metro por segundo ao quadrado. Então essa é a minha aceleração. A aceleração da partícula. E depois vamos calcular, por último, né, a velocidade com que a carga elétrica atinge a placa negativa. Então, qual que é a velocidade? Então, nós temos que lembrar lá da mecânica, a equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli fala que o quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Lembrando que o espaço que essa carga vai percorrer é um espaço de 10 centímetros. Um detalhe, não posso trabalhar com a distância em centímetro, mas sabemos que para converter de centímetro para metro é só dividir por 100. Então, substituindo os dados na equação e entendendo que a velocidade inicial, como a carga foi o que? Abandonada. Então, velocidade inicial é 0. Então, logo essa velocidade aqui desaparece. Logo, vou determinar quem? A velocidade V, usando a equação de Torricelli. Então, trocando as letras por os números. Então, veja. 2 vezes 24 vezes 10 a sexta, vezes 1 vezes 10 a menos 1, que é o ΔS. Então, dividindo 10 por 100 dá 0,1. Em notação científica, dá 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, multiplicando isso aí, 2 vezes 24 vezes 1, eu vou achar 48. Só que observa, 48 vezes 10 elevado à quinta potência. Por quê? 6 mais menos 1 dá 5. Então, vou transformar isso aqui, vou colocar um zero aqui e diminuir um algarismo no meu expoente. Vai ficar 480 vezes 10 a 4. Por que eu fiz isso? Para facilitar a nossa vida, para que a gente possa tirar esse 10 de dentro da raiz. Lembrando que quando eu tenho 10 a 4, o meu expoente do meu radicando divide pelo índice do radical. Então, vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2. Então, vai ficar 10 ao quadrado. E o 480, tirando a raiz de 480, nós vamos achar 21,9 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, logo a velocidade 2.190 metros por segundo. Espero aí, pessoal, ter ajudado vocês. Então não esqueça aí de compartilhar o nosso vídeo, de dar o seu like. E se você gostou aí, dá o seu like aí. No mais, muito obrigado. E não esqueça aí de compartilhar o nosso vídeo. A educação é aquilo que permanece quando alguém esquece tudo o que aprendeu no colégio. Albert Einstein. Até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa.